são 141 municípios no estado do Mato Grosso. Em todos eles você tem um prédio, vários veículos, vários engenheiros agrônomos, vários veterinários, vários técnicos agrícolas e muito veículo para fazer a vigilância da saúde desse boi, a vigilância da saúde da soja, da saúde do algodão, enquanto que para cuidar da vigilância da saúde do trabalhador e da saúde do ambiente, você tem uma estrutura mínima, ínfima, e na maioria dos municípios, na maioria dos 141 municípios, tem apenas 6 municípios que implantou o que a gente chama assim, o Programa de Saúde do Trabalhador. A tecnologia tem se preocupado muito com a pesquisa de produzir novos grãos, novas variedades, novas espécies para gerar mais produção, mais volume, né? E a saúde tem ficado para trás. Mato Grosso produz 50% do algodão do Brasil, mas também é o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, o maior produtor de gado, são 27 milhões de cabeças de gado, mas também é o maior consumidor, que a gente chama assim, dos agroquímicos. Que agroquímicos são esses? Agrotóxicos e fertilizante químico do Brasil. Eu cheguei há 20 anos atrás, isso aqui era praticamente tudo cerado ainda, né? Tudo que você vê hoje que são lavouras eram cerados que estavam sendo abertos e tornando próprio para a lavoura mecanizada, né? O alimento que é produzido aqui, que é a soja e tudo, é tudo exportado. E o que sobra? Sobra aqui grande, o que ser dos insumos químicos e agrotóxicos que foi jogado aqui, que fica aqui. Esse campo de aviação agrícola com aquelas monte de frascos lá são agrotóxicos, né? E que foi usado para dessecar a soja, dessecante, e hoje eles estão abastecendo, pulverizando o algodão com um inseticida, né? Que a base é o endosulfan, né? Que é um clorato, e junto eles estão colocando microelemento, que é um fertilizante químico, né? Aproveitando o voo do avião. Quer dizer, é uma linha, se tira a soja, se planta o algodão e os dois usam bastante agrotóxico. Mas nós, preocupados com a saúde pública, com a saúde em geral, né, nós temos que perguntar aonde que foi parar os milhões de litros de agrotóxico que estavam dentro desses milhões de vasilhames que estão aqui. Um outro perigo com a retirada do cerrado, dos biomas que existiam,
com certeza milhares de espécies animais, insetos, pássaros, coisas deixarão de existir. E quebra toda uma cadeia que era da natureza e que mantinha tudo em equilíbrio. Nós estamos aqui em cima da Chapada dos Guimarães, no platô da Chapada. E logo ali tem uma grande plantação de milho, bem na beira do penhasco, um impacto muito grande, um desrespeito muito grande à natureza, inclusive aqui no ícone do turismo do Mato Grosso, que é a Chapada dos Guimarães. Essa estrada aqui separa dois sistemas de produção e duas classes de produtores. Nós temos a classe do agronegócio, são grandes produtores. Aqui à minha direita está uma lavoura de milho. À minha esquerda, à esquerda dessa estrada, está um projeto de assentamento via Banco da Terra. Nós temos aqui uma estrada que tem 4 metros de largura, né? Quando o pulverizador passa, pulverizando o lado direito a lavoura de milho aqui do nosso companheiro, nosso vizinho, o vento ajudando um pouquinho, ele já passa para o nosso lado, que é para o lado que a gente tem as culturas. Então, com certeza nós jamais conseguiremos um selo orgânico. Não porque a gente use o produto ou não use produto químico, mas pela deriva, pelos produtos químicos que estão nas lavouras vizinhas e que caem pela lavoura ou pela chácara onde que se produz hortaliças. Todo mundo reclamava que estava começando, não era flor, era tudo que coisa que tinha plantado. Começou a amarelar, ficar feia. Daí que foram descobrir, começaram a pesquisar que foi um avião que passou, que largou esse coisa de veneno, né? Mas ela ficou assim, e começava assim a grama também fica amarela. E daí parecia que estava secando tudo, sabe? Houve no lado norte uma pulverização com um avião na hora que se formava uma nuvem desse tipo ali assim, ó. E essa nuvem, ela se tornou um tempo forte, um vendaval. E esse vendaval trouxe daquela, mais ou menos de 15, 20 quilômetros de distância, o veneno que estava sendo pulverizado trouxe e largou sobre a cidade, andou mais 40 quilômetros de onde estava sendo pulverizado. Era o paraquat, né? Estava sendo dessecado as lavouras. Esse produto contaminou, matou plantas na cidade, intoxicou pessoas. Fizemos pesquisas, né, com nossos alunos e professores em nascentes que estão contaminadas, em poços artesianos da cidade que também estão contaminadas. E o objetivo desse trabalho, a gente está conscientizando a comunidade sobre a problemática do agrotóxico, que continua sendo usado em grande escala em nosso município, sem muito controle de toxicidade, né, desses produtos que são utilizados. Então, a horta é aqui e a lavoura é ali, né? É bem próximo mesmo, né? A horta com a lavoura. Dá quantos metros? Dá pouquíssimos metros ali, né? O poço é aqui, ó. A gente acompanhou
10 poços artesianos durante 2 anos em Lucas do Rio Verde e 10 poços artesianos em Campo Verde, né? Fazendo análise do resíduo de agrotóxicos desses poços. Então todos os poços, os 10 e 10, os 20 poços contaminados, vamos dizer assim, por agrotóxicos. Nós temos um campo de aviação logo aqui adiante e esses aviões, eles passam por cima da comunidade. Constantemente nas épocas de estar pulverizando lavoura, eles passam por cima. Mesmo que eles não estão passando próximo, mas eles estão passando por cima. Os poços que mais deram contaminação foram os poços da zona rural e na cidade foi os poços do aeroporto. E a lavagem, como a gente viu aqui, não tem nenhum sistema de contenção da água, de purificação dessa água. Isso vai infiltrando no lençol freático, né? E vai sair no poço. E o poço daqui, ele está bastante contaminado, principalmente com endossulfan e futriafol. O endossulfan, né, que é um inseticida, ele é um organoclorado, que ele está proibido na União Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá, já desde 85, né? E a China acaba de proibir tem 2 anos atrás, né? Então, e ele é permitido o uso dele no Brasil. É um agrotóxico bastante preocupante. Ele evapora e ele vai condensar na chuva e depois ele desce. A gente tem cerca de 30 reservas, né, indígenas no estado. Uma delas é o Xingu. 2/3 da reserva do Xingu fica no Mato Grosso, 1/3 fica no Pará. Todos os rios, as nascentes dos rios que abastecem o Xingu, eles nascem na plantação de soja, de milho, de algodão, em área de pastagem. Nos últimos anos tem se aumentado muito o uso de agrotóxicos, né, em termos de quantidade por hectare, e tem que se introduzido moléculas novas, agrotóxicos novos. Isso por quê? As lagartas, né, que comem tanto o algodão, como o milho, né, como a soja, têm aumentado a resistência, e alguns agrotóxicos que mais utilizados, como por exemplo o endossulfan e o metamidofós, que é o tamaron, ele não tem mais surtido efeito sobre essas lagartas. E aí o que se faz? Primeiro, se aumenta a quantidade e atualmente se coloca agrotóxicos mais tóxicos ainda. Aí o produtor vai falar, não, mas aquele outro que eu vou substituir, como por exemplo o endossulfan, né, que é um inseticida. Você pode substituir simplesmente por um piretroide. Aí falar, ele é mais caro. Mas quanto é que custa a vida? Quanto é que custa um câncer para ser tratado nos nossos hospitais? Uma malformação, um distúrbio neurológico, um distúrbio endócrino que esse endossulfan está causando? Nós temos várias denúncias que chegam, que estão com problemas de saúde por causa principalmente os que aplicam o agrotóxico lá. Acabou a saúde deles, a força deles, e eles têm muitos sintomas assim que enfim, se sabe, aí está comprovado que é uma intoxicação generalizada na pessoa, no corpo da pessoa. Mas isso porque essa é a preocupação. Será que precisa chegar nesse ponto? Eu moro aqui na fazenda, mas trabalho na cidade de vigia, né? Não é todas as noites, é 3 vezes por semana só, né? Que é o único serviço que eu consegui arrumar, né? Depois de 2 anos parado, consegui arrumar esse serviço. E por que você ficou parado? Porque eu sofri uma intoxicação com veneno, né? Eu era o dosador, né? E eu que fazia as misturas, né? E daí tinha o meu irmão que passava, né? Só que nem eu falei, na primeira semana, pra misturar o veneno, eu tinha máscara, tinha EPI. Depois que acabou, eu fazia sem máscara, sem nada. Eu tampava o nariz, tampava a boca, né? Tampava a respiração pra mexer aquele veneno, né? Ele teria que estar usando justamente o mais importante, que é um respirador químico, um filtro, porque ele está preparando a cauda. E é justamente nesse momento que mais causa problemas no trabalhador. Principalmente o endossulfan que ele está manipulando ali, ele é cancerígeno, teratogênico, neurotóxico.
Falei pro colega meu, eu tô passando mal, né? E ele pegou o telefone e ligou pro gerente, né? Só que eu lembro. Isso que eu caí, já comecei a tremer tudo no chão lá, né? Daí eu vim pro Hospital São Lucas, aqui na cidade, né? Só que daí eu fui encaminhado pra Sorriso, na UTI. Lá eu fiquei 15 dias internado. Eu saí numa terça-feira da UTI, né? Lá em Sorriso. Vim direto pra casa. Daí eu olhava direto pra casa. Eu cheguei em casa na primeira noite, passei mal. Pensei que ia morrer naquela noite mesmo. Me deu uma falta de ar, umas coisas tão ruins que nem sei como explicar. O médico deu vitamina, só que ele pensou que era fraqueza nas pernas, né? Até que chegasse o resultado do exame, entendeu? Daí quando chegou o resultado do exame, ele olhou. Ele falou, não, isso aqui não é fraqueza nas pernas, não. O teu caso é bem mais complicado. O teu caso, tu vai arcar por quase o resto da vida, ele falou. Só eu e Deus, porque olha, sei se a sua religião, qual é a sua, né? Mas eu acompanhei, olha, novenas e novenas do Padre Reginaldo. Muitas vezes de joelho ali, que eu não posso me ajoelhar. Pedi que Deus desse um emprego pra ele. Porque quantas vezes ele foi em tantos lugares, a porta se bateu na cara dele. Porque o que ele ia fazer se ele não trepar em cima do maquinário, ele não consegue fazer uma coisa, né? Trepar alto não dá, uma coisa não dá. Até no hospital ele tinha meio conseguido um serviço, mas depois disseram, como é que ele vai ajudar a carregar uma maca com as pernas desse jeito, né? Então foi difícil. Foi difícil até. Daí tá sendo ainda, né? Porque ele também tem um filho pra cuidar também, né? É complicado. Esse aqui é o laudo médico, né? Esse aqui é o laudo médico, mas quando eu tinha entrado no hospital, né? Dia 30 de maio de 2008. E aqui consta, ó, inalação, inalação. Está faltando a gente fazer alguns pactos em relação a isso, que a sociedade precisa fazer, que é justamente o controle social sobre essa questão do agrotóxico. As matas ciliares não se obedece à legislação, o Código Florestal, o Código da Água. Por quê? Se desmatam até a beira das nascentes. Então, como que se faz um controle social, né, dentro da política de saúde do trabalhador? Procurando todos os envolvidos, procurando a sociedade civil organizada, procurando sindicatos, procurando associações, igrejas, né? Procurando as escolas. E a escola deve ser o centro que vai fomentar essas mudanças, que vai fazer esse diálogo, essa interlocução, né, com os movimentos sociais, com os agricultores, né, com os fazendeiros e buscar alternativas para superar essas dificuldades. Eu sou responsável pelo posto do assentamento Dom Osório. Nós estamos na cidade de Campo Verde, Mato Grosso. Eu vejo o seguinte, a coisa é complicada, por quê? Porque toda a região, nesses municípios aqui do Centro-Oeste, vamos dizer o seguinte, é contaminado com veneno. Porque ninguém planta nada convencional. Na verdade, as plantas são quase todas transgênicas, porque aí o que acontece? É limpado tudo no veneno. De primeiro você plantava uma lavoura de algodão, você passava, você via 200, 300 homens carpindo. Hoje você não vê ninguém carpindo, é limpado tudo com insetos, com veneno, né? Aqui no assentamento, a gente tem um problema muito grande com a água. Então, essa água não é tratada. Como eles pegam dos lagos e passam-se agrotóxico, na chuva, nessa época de chuvarada, né, tem o escoamento tudo pro rio, né? Se o senhor prestar atenção, tem muita gente contaminada. Só que aí eu não sei assim se chega a virar um câncer. Agora, contaminado de imediato assim, tem bastante gente que é contaminada. Qualquer exposição que a mãe tenha sofrido ou venha a sofrer, esses agrotóxicos vão ficar retidos no seu organismo, sendo liberado no leite materno. As crianças vão estar no mercado de trabalho, elas têm que ter essa visão crítica do que é saúde, principalmente saúde, para depois pensar no que é doença. Diminuir o uso de agrotóxicos, principalmente aqueles mais tóxicos, né? São a classe 1, extremamente tóxico, usar o mínimo possível menos tóxico e, na possibilidade, eu acho que tem que desenvolver um outro modelo
agrícola, né? Que realmente começa lá pela semente, num outro sentido, a agroecologia, e tem sistemas agroecológicos que é possível você produzir milhares de hectares sem usar tanto agrotóxico e fertilizante químico. O Brasil está usando isso aí de 1960, 50 para cá, né? Então as consequências nós não sabemos, ninguém sabe as consequências, nós, para mim, para o senhor, para os nossos filhos, para os nossos netos, quais serão. Mas mais ou menos a gente já tem alguma visão e sabe que não serão assim tão amenas, tão saudáveis, e a gente se pergunta se todas essas riquezas que estão sendo construídas hoje, estão sendo geradas aqui, são válidas, né? Que até onde isso é sustentável, de jogar tudo isso aqui no solo, isso vai para o ar, enfim, vai para as nossas águas e vai no nosso sangue, vai... Isso, no futuro, eu pergunto, que qualidade de vida nós vamos ter.